Estamos ao vivo? Então, Boa noite, pessoal. Estamos iniciando aqui nossa aula inaugural, um projeto na luz das Escrituras, a qual o nosso intuito maior não é aparecer, porque nós precisamos desaparecer para que a palavra de Deus possa aparecer. O nosso intuito principal e o nosso único intuito é divulgar a palavra de Deus. A palavra de Deus conforme ela tem que ser divulgada, sem massagem, sem maquiagem, sem aquilo que nós gostamos de escutar, mas sim a palavra por inteiro. A palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis toda a verdade, não somente a verdade que nós queremos entender. Então eu convido aqueles que estão chegando, compartilha a live, curte, comenta, venha se alegrar conosco, venha interagir nesta aula, porque o intuito desta aula é nós aprendermos as Escrituras Sagradas. Amém? Então vamos lá, paz e graça, pessoal. Vamos fazer a nossa oração para que Deus venha nos dar entendimento, para que Deus venha nos dar sabedoria para ministrar a sua palavra, que sem Ele nós nada somos, sem Ele nós nada conseguimos fazer. Amém? Senhor meu Deus e eterno Pai, mais uma vez nós chegamos diante da Tua santa presença, com total temor e tremor e reverência, porque sabemos que Tu és perfeito, sabemos que Tu és bom e digno, e nós somos seres pecadores, Senhor. E nós estamos aqui nos humilhando diante da Tua presença, com o intuito de aprender mais de Ti, Senhor. Aprender cada vez mais da Tua Sagrada Escritura, aprender mais sobre Ti, aprender quem é o Deus ao qual nós estamos servindo. Nós precisamos entender e compreender a Tua palavra, Senhor. Então te peço, Senhor, que o Senhor venha nos dar discernimento e sabedoria para manejar, para saber falar a Tua palavra com total sabedoria e temor e tremor, Senhor. É o que nós te pedimos. Agradecemos por cada um que está nessa live, agradecemos por cada um que está aqui presente também. Agradeço a minha esposa, agradeço aos meus filhos. Primeiramente agradeço a Deus, pois a minha esposa e meus filhos. Agradeço também pela vida do meu irmão, o Hélito. Henrique também vai estar depois deixando a sua palavra, deixando o seu estudo bíblico sobre o pecado. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos no Teu nome para falar da Tua palavra. E é o que nós te pedimos, Senhor, fique conosco. Amém, Senhor. Vamos lá então, pessoal, dar início à nossa aula. Desculpe, eu não me apresentei. Meu nome é Michael William, da cidade de Bagé. Nós estamos aqui no endereço sediado na rua Camilo Gomes, no bairro Camilo Gomes, na rua José Antônio dos Santos Ferreira, número 950. O ponto de referência entre o Colégio Arideu e o antigo mercado do Bonzão. Aqueles que moram pertinho, quiserem dar uma chegada aqui, dar uma conferida nessa aula bíblica, ou em outras porventuras das aulas vamos estar divulgando, venha se fazer presente, venha somar junto conosco, venha estar aprendendo a palavra de Deus, venha estar junto conosco, interagindo, aprendendo a palavra de Deus. Amém? Hoje nós vamos tratar sobre o tópico, o tema, os atributos de Deus, também conhecidos por as qualidades de Deus. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, nós precisamos entender quem é Deus. Quem é o Deus de fato que eu quero conhecer os atributos, quem é o Deus de fato que eu quero conhecer as suas qualidades. Se nós perguntarmos para muçulmanos, nós perguntarmos para o espírita, eles também acreditam em Deus. Eles também têm temor e tremor a Deus, mas todavia não é o Deus que corresponde às Escrituras Sagradas. Nós precisamos estar fixados e saber aonde está o nosso temor, aonde está o nosso tremor e temor. Porque se você perguntar por um bandista, ele também tem tremor e temor das coisas que ele acredita. Ok? Então nós precisamos ter temor e tremor das coisas que nós acreditamos. Nós acreditamos que há um e somente um Deus, digno de todo louvor e digno de toda glória, para todos sempre. Amém. Vamos lá então dar início a essa aula introdutória, essa aula. Nós precisamos entender que Deus nós servimos. E para isso nós temos duas opções. Ou nós cremos no errado, ou nós cremos no certo. O certo seria e é a Escritura Sagrada. E o errado é tudo que foge dela. Tudo que fugir da palavra de Deus, tudo que fugir da Bíblia, uma vírgula que seja, já não é a palavra de Deus. Amém? E se nós cremos no errado, automaticamente nós estamos crendo no outro evangelho, a qual o apóstolo Paulo nos deixa bem claro na sua carta em Gálatas, capítulo 1, versículo de 6 em diante. Paulo nos diz
que está surpreso com o povo de Gálatas ter desviado tão rápido os caminhos da palavra de Deus a qual ele tinha pregado. Aquele povo estava se desviando, que havia se levantado falsos mestres, tentando impor para aquele povo uma falsa doutrina. E Paulo nos deixa bem claro que a única coisa que tem que ser dita é a sã doutrina, ou seja, tudo que cabe à Bíblia, tudo que está na Bíblia. Amém? Lá em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26, Deus nos diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Deus nos diz façamos, já nos dá a entender uma ideia de um Deus trino. Um Deus trino, a qual nós é 3 em 1. E nós precisamos entender, mas isso é para uma outra aula, a qual nós vamos estar falando sobre a Trindade Divina, ou Deus Trino. Mas quando Deus nos refere, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ou seja, foi Deus que fez o homem, a sua imagem e semelhança. Mas não é isso que nós estamos vendo no tempo hoje. Quando eu digo hoje, já vem de um passado distante, a qual o homem está fazendo Deus a sua imagem e semelhança. Invertendo o processo, Deus diz, façamos. E hoje o homem está fazendo Deus a sua imagem e semelhança. Um Deus do não julgueis, um Deus que tudo pode. Basta acrescentar no final, gospel tudo pode, é balada gospel, é culto gospel, é não sei o que gospel, é tanta coisa gospel que nós estamos vendo. Basta acrescentar a palavra gospel, parece que cabe à Bíblia, parece que se adapta à Bíblia, mas não é assim não. As coisas de Deus é com ordem, decência, é organização. Nós temos que influenciar o mundo e não o mundo nos influenciar. Nós que estamos querendo ser um cristão genuíno, temos que influenciar o mundo e não deixar que as coisas do mundo venham nos influenciar. Mas hoje o homem está fazendo um Deus, não Deus da Bíblia, está fazendo um Deus, a sua imagem e semelhança. Porque imagina, pense comigo, hoje em dia vivemos num ambiente, numa geografia tão perversa, tão maliciosa, tantas coisas acontecem, a bala prendida, é acidente, é catástrofe. Imagina sair para a rua sem Deus. Imagina sair para a rua sem acreditar num Deus. Aí eles inventam um Deus, até chamam de Deus de fato, mas não compreendem o nosso Deus da Bíblia. Eles até chamam de Yeshua, grande Elohim, El Shaddai, inventam cada nome que até está na Bíblia, mas porventura não corresponde ao Deus da Bíblia. Então é palavras ao vento, é palavras tolas, sem nenhuma reverência ao nome de Deus. Amém? Espero que você esteja entendendo, espero que você esteja compreendendo. Nosso intuito não é apenas despejar a Bíblia para você, não. Nosso intuito é explicar a Bíblia detalhadamente para que você possa entender, para que você possa compreender as Escrituras Sagradas. Porque ler a Bíblia, qualquer um pode pegar a Bíblia e ler, mas agora ler e entender, aí nós precisamos sentar na cadeira, baixar a cabeça e ler, ler várias vezes o mesmo livro, ler várias vezes o mesmo capítulo, para que nós não caímos em heresias. E o que é heresia? É alguma coisa que está na Bíblia, mas com distorção totalmente errada. Isso que é heresia. Amém? Então, quem é Deus? Quem é o Deus que está na Bíblia Sagrada? Quem é o Deus que eu creio? Quem é o Deus que você crê? Quem é o Deus que essa geração está crendo? Nós precisamos entender quem é Deus para que nós não venhamos crer no escuro. Nós precisamos entender quem é Deus. Se você perguntar para um muçulmano, se você perguntar para um espírita, mas se você perguntar para um umbandista, ele vai saber explicar qual é o Deus que ele serve. E agora perguntar para um cristão qual é o Deus que ele serve, muitos cristãos vão secolar, muitos cristãos não vão saber explicar quem é o Deus que está na Bíblia, quem é o Deus que eles estão crendo. Amém? Vamos lá então. Paramos num Deus, crer no escuro, para que nós possamos entender. Porque nós vivemos num tempo ao qual todos os dias surgem novas pessoas, novas doutrinas, novas pessoas levando o nome de Deus. Você sai na rua, duvido que alguém não tenha ido na sua casa, não tenha falado para você de um Deus. Mas será que é o Deus da Bíblia? Será que é o Deus que corresponde à Bíblia? Todos os dias tem deuses sendo propagados por pessoas. Nós precisamos entender quem é o Deus que nós estamos crendo. Nós cremos que há um e somente um Deus, vivo e verdadeiro, um Espírito infinito, inteligente,
cujo nome é Yahvé, o Criador e Supremo Governador dos céus e da terra. Esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que nós precisamos crer. Porque se nós não nos fixarmos nas Escrituras Sagradas, somente Escrituras Sagradas, como eu falei no vídeo que nós divulgamos, nós temos que ser como os crentes de Bereia. Como assim crentes de Bereia? O apóstolo Paulo estava ministrando a palavra para eles, e eles com a Bíblia aberta, pesquisando, lendo, e estavam pensando, é o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo pode cometer erro. Nós temos que nos fixar na Bíblia. Então imagina, meu irmão, o apóstolo Paulo, o grande homem de Deus, a como está na Bíblia, a como nos ensina sobre a doutrina correta, a sã doutrina. E aquele povo de Bereia estava pesquisando para ver se era certeza aquilo que Paulo estava ministrando. Agora nós estamos engolindo qualquer coisa. Basta subir em cima do altar, um cara engravatado, que fala bem, tem uma boa eloquência, fala bem, maneja bem a palavra de Deus, e nós nem abrimos a Bíblia para ver se de fato ele está falando o correto, se de fato tudo que está falando corresponde a essa Escritura. Nós estamos olhando muito para a aparência. Tem uma boa Bíblia de estudo, aplicação pessoal embaixo do braço, é um homem de Deus. Tem um bom terno, um bom sapato, uma boa roupa, é um homem de Deus. É aí que muitos caem no engano, é aí que muitos estão sendo enganados por esse falso evangelho, estão comprando essa ideia que muitos estão divulgando. Nosso intuito aqui não é difamar ninguém, nosso intuito aqui não é apontar placa, não, até então nós nem levamos placas nenhuma. Aqui nós não levamos placa nenhuma, aqui é um projeto na luz das Escrituras. Na luz das Escrituras. Acompanhe o nosso canal lá no YouTube, acompanhe a nossa plataforma no Facebook, no Instagram, dê uma olhada no conteúdo bíblico, comenta, compartilha. Você vai ver que nós não levamos placas nenhuma. Nós levamos a palavra de Deus como ela tem que ser levada. Nós estamos trazendo de novo aquela igreja primitiva, a qual se reuniu nas casas para falar de Deus. Ou por acaso, antigamente tinha a placa de A ou B? Não tinha. A única coisa que eles falavam era de Jesus, da Bíblia. Então é esse intuito maior, nós falar de Jesus, falar da Bíblia. É esse o intuito do projeto na luz das Escrituras. Se você mora em Bagé, venha somar junto conosco, venha aprender junto conosco. Se você não mora em Bagé, não se preocupe, nós vamos estar fazendo transmissão ao vivo, vamos estar gravando vídeo para que você também possa receber essa palavra de Deus, que você também possa aprender. E se você entrar no YouTube, digitar qualquer tema, vai aparecer N conteúdos bíblicos, N conteúdos para você estudar. Mas tem muita coisa errada também, tem muita coisa que foge da Bíblia, tem muita heresia, tem muita coisa que foge da Bíblia. Então o nosso intuito aqui é fazer essas lives para que nós possamos interagir. Você manda a sua pergunta daí e nós tentamos responder daqui, baseado na Bíblia, não baseado no que a gente acha, assim baseado na Bíblia. É esse o nosso intuito, responder biblicamente. Amém? Vamos cuidar do horário, a gente não se passar muito. Vamos usar um texto base para que nós possamos entender. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo 3, o livro segundo escreveu Moisés, Êxodo 3, Êxodo capítulo 3, versículo 13. Vamos fazer a leitura deste versículo 13 e 14. A palavra de Deus nos diz assim. Êxodo 3, versículo 13 em diante. 3, 2. A palavra de Deus diz assim: porém Moisés disse: quando eu for falar com os israelitas, eles disseram: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. Eles vão me perguntar: qual é o nome dele? Aí o que eu digo? Deus disse: eu sou quem sou. E disse ainda: você dirá o seguinte: eu sou, me enviou a vocês. Aleluia. Até aqui vamos ler novamente, é pequenininho. Porém Moisés disse: quando eu for falar com os israelitas, eles disseram: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. Eles vão me perguntar: qual é o nome dele? Aí o que eu digo? Deus disse: eu sou quem sou. E disse ainda: você dirá o seguinte: eu sou, me enviou
a vocês. Aleluia. Até aqui. Moisés vivia naquela época a qual já tinha muita idolatria. Faraó não era pagão. Faraó não era ateu. Faraó era pagão. Faraó acreditava num Deus, mas não um Deus das Escrituras. E Moisés, com ousadia, pergunta para Deus, não por ignorância, mas para saber quem era o Deus que estava falando com ele. Então ele diz, como aquele povo vai saber quem o Senhor é? Como eu vou conseguir explicar para aquele povo quem me enviou? E Deus diz, o eu sou me enviou. Aleluia. Se nós formos analisar o contexto, aleluias, como eu falei, justamente Faraó não era ateu, porque ele acreditava em outros deuses. Quando falamos que o reino é seguido de palavras e poder, o reino de Deus não é somente poder e também não é somente palavra, é um conjunto, palavra e poder. Pedro e João, em Atos 3, quando eles estavam subindo o monte, quando estava subindo o templo para orar, a palavra de Deus diz que havia um coxo na porta pedindo esmola. E Pedro, fitando os olhos nele, disse, ora para nós. Ou seja, primeiro ele falou, ele não chegou e falou, levanta e anda, levanta daí, pula daí. Não, ele falou, ora para nós. O contato, olho com olho, ora para nós. E falou, nós não temos ouro e nem prata, mas tudo que temos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E pegou aquele coxo pela mão e ajudou ele a levantar, e aquele coxo ficou curado, sarado, e pulou. Ele não somente caminhou, ele pulou. Olha a maravilha que é a palavra de Deus, ele pulou, salteando, feliz, alegre, contente, com a maravilha qual Deus tinha operado por meio do servo dele na terra. O reino de Deus é seguido de palavra e poder. Palavra e poder. Amém? Aí então Moisés chega para o Faraó e diz, o eu sou me enviou. Então, como nós vamos analisar o contexto, Deus falou, olha, tu pega a tua vara, que está aí na mão, atira no chão. E ele atirou no chão e aquela vara se transformou numa serpente. E depois ele pegou pela cola da serpente e a serpente se transformou num cajado de novo. Então ele chega para Faraó e faz esse prodígio. E prontamente Faraó chama os magos e eles fazem um encanto e fazem a mesma coisa. Porém, a cobra, a serpente, o prodígio a qual Deus tinha feito, engole o resto daquela serpente para ficar prevalecido, para a única coisa ficar claro naquele lugar era a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Muitos estão fazendo prodígios e milagres, assim como os mestres de Faraó faziam. Mas porventura não tem base bíblica, não está afirmado na Bíblia. Então, vai cair a casa, muitos Deus vai desmascarar, muitos Deus vai aplicar o juízo por estar enganando o povo, porque um povo a qual está enfermo, um povo a qual está doente, com o coração batido, acaba acreditando nessas heresias. Que é um povo que é um milagre, um povo que é um agir, e acaba acreditando nessas bobageiras, e acaba se lançando em dinheiro, acaba se lançando, e esse povo acaba enriquecendo, esse pessoal acaba enriquecendo, usando o nome de Deus em vão. Mas Deus não é surdo, e os ouvidos de Deus não estão cobertos para que não possa ver e escutar tudo que está acontecendo na terra, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Mais adiante nós vamos tratar sobre, de fato, os atributos de Deus. Amém? Daí você pode se questionar, mas, meu irmão, isso que o senhor citou é no Antigo Testamento, é lá do tempo da lei, que Moisés... Pois bem, vamos dar um exemplo então do Novo Testamento. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo do 22 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo do 22 em diante. Versículo 17, versículo 22 em diante.
palavra de Deus diz assim, então. Então Paulo ficou de pé diante deles, na reunião da Câmara Municipal, e disse: Atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares a qual vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Ficou bem claro que aquele povo de Atena adorava um Deus que eles nem conheciam. Dentre outros deuses, mas tinha um altar lá, como o apóstolo Paulo mencionou, escrito ao Deus desconhecido. E eles estavam adorando juntamente com aqueles outros deuses. E o apóstolo Paulo nos diz: vocês estão adorando um Deus que vocês nem conhecem. É esse Deus desconhecido que eu estou anunciando a vocês. Ou seja, não conheciam, estava adorando, sem conhecer o Deus de fato. Quando o apóstolo Paulo nos faz menção, vocês adoram os seus deuses, ou seja, deuses está no plural, não era um só. E a palavra de Deus deixa bem claro: adorai um e somente um Deus. Não tem deuses, é um Deus só. Aleluia. Ao Deus desconhecido, ou seja, eles não conheciam. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Aleluia, isso aqui já finaliza a minha fala. Vamos para a conclusão, para a gente não tomar muito tempo na nossa aula inaugural. Espero que você tenha interagido. Como é que tá aí? Tem alguém online? Amém. Que você possa falar de onde você está orando essa live, que você possa falar o seu nome, de que cidade você está orando essa live. Venha interagir conosco, venha fazer parte desse projeto na Luz das Escrituras, a qual o intuito, como eu mencionei no início, não é eu, Mike Reed, aparecer, não é o Hélito Henrique aparecer, mas sim a palavra de Deus aparecer. Nós precisamos desaparecer para que a palavra de Deus venha aparecer genuinamente. Hoje em dia é o contrário. A palavra de Deus está desaparecendo e o homem está aparecendo. E quando o homem aparece, é esses shows que nós vemos aí em tantas igrejas, é esse show a qual está em todo lugar, é esse show gospel que está em todo lugar, porque não tem base bíblica nenhuma. É esse show que está hoje em dia, porque o ser humano é indesculpável. O ser humano não é inocente, o ser humano não é indesculpável. Eu e você, nós somos indesculpáveis. Quando nós praticamos algum pecado, que vai ser um tema que depois o Felipe vai estar nos ensinando, vai estar aplicando. Nós praticamos qualquer pecado, nós automaticamente nós somos indesculpáveis. Lá no Jardim do Éden nós já somos indesculpáveis. E quando nós cometemos a praticar simultaneamente o pecado, nós somos cada vez mais indesculpáveis. Então, se você está na sua casa, você está no seu trabalho, seja lá onde for, escutando, vendo essa live, eu peço que, assim como nós estamos fazendo, nos humilhando na presença de Deus, cada dia, comentando para Deus os nossos pecados, deixando tudo para Deus, falando: ó Deus, nós somos pecadores, nós cometemos tal e tal, nós sabemos que nós sozinhos nós não podemos ser salvos, ninguém consegue se salvar sozinho, não existe um homem bom na terra, não existe um homem justo na terra. Todos, sem exceção, são indesculpáveis e carecem urgentemente, encarecidamente da graça de Deus. E essa graça qual nós estamos buscando, essa graça que está disposta, está assim, de fartura, abundantemente nas nossas vidas. Nós estamos aqui hoje, é pela graça de Deus. Se você acordou hoje, é pela graça de Deus. Se a sua família está bem, é pela graça de Deus. Se a sua família não está bem, também é pela graça de Deus, que tudo acontece no centro da vontade de Deus. Nada sai do controle de Deus. A palavra de Deus diz que uma folha de uma árvore não cai se Ele não autorizar. Deus é tão soberano e tão onipresente, tão onipotente, que Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, ó a grandeza que é o nosso Deus. Então tudo está no centro do seu controle. Se você está passando por alguma luta, ore, se humilhe na presença de Deus. Nós não vamos profetizar cura, não, que isso daí não provém da Bíblia, isso daí de profetizar cura não compete a nós. Nós podemos orar
para que Deus, por sua misericórdia, possa lhe curar. Nós podemos orar, nos humilhar, assim como você também pode fazer, se humilhar na presença de Deus, colocar a sua cara no pó e clamar para aquele que é digno, para aquele que é merecedor de todo louvor e de toda a glória. Somente Ele foi achado digno. Somente Ele. Amém? Espero que você esteja acompanhando essa live, espero que você esteja refletindo. Nosso intuito não é falar palavras bonitas que você venha admirar, não. Nosso intuito é falar palavras que estão na Bíblia. Palavra que muitos têm pregado é Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas também Deus é justiça. Palavra que tem mais ser falada que o amor é arrependam-se dos seus pecados e volte suas vidas para Deus. Deus é amor, sim, nós sabemos que Deus é amor, mas também Deus nos disse para que nós venhamos nos arrepender. Se Deus é somente amor, então nós podemos levar a nossa vida de qualquer maneira. Deus é amor, não, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados diariamente, nos arrepender, meditar no que nós estamos fazendo errado outrora e tentar não cometer e nos ajustando para ficar à semelhança de Deus, para que nós possamos chegar à estatura de divinidade que é o nosso Deus e soberano. Para finalizar a nossa conclusão, vamos abrir a nossa Bíblia novamente em Êxodo 32, a qual nos relata como essa geração tem vivido. Esse Êxodo 32 é justamente para essa geração. Para mim e para você, quando diz geração, eu estou incluso. Eu não estou aqui pagando de santo, não. Quando eu digo essa geração, eu estou me incluindo junto, que eu faço parte dessa geração. Mas a diferença é que eu sei que eu sou um pecador. Eu não tapo, como se diz no jargão, o sol com a peneira, não. Eu sei que eu sou pecador e tento me consertar a cada dia. Tento me policiar, tento ler a Bíblia cada vez mais e tentar aplicar para mim, para minha esposa, para os meus filhos, para que eles possam saber que a Bíblia que nós devemos seguir. Em Josué 24:15, se não me falha a memória, diz: porém, se porventura você serve outros deuses, eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus Cristo. É isso que eu tenho aplicado para a minha casa, é isso que eu tenho ensinado para a minha família, que eu e a minha casa nós vamos servir ao único Deus, que é o Deus que está na Bíblia. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo 32, a qual nos diz sobre o bezerro de ouro. A palavra de Deus diz assim, então, Êxodo 32, versículo do 1 em diante. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte, então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Arão lhe disse: tirem os brincos de ouro que as suas mulheres e seus filhos e suas filhas estão usando e tragam para mim. Então os israelitas tiraram de suas orelhas os brincos de ouro e trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derramou-os derreteu o ouro dentro de um molde, fez um bezerro de ouro. Então disseram: povo de Israel, estes são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Olha a loucura desse povo. Esse Deus que eles fizeram nem estava pronto quando Deus tirou eles do Egito. E olha que eles blasfemiaram. Aqui, ó. Povo de Israel, esses são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Blasfemiando contra o nome do Senhor. Moisés tinha subido para orar, para se santificar. E aquele povo começou a oprimir Arão, que fazia o papel, digamos, de um pastor daquela época. Começou a oprimir aquele povo. Ora, Arão, Moisés está demorando, não sei o que é. Essa daqui é a minha Bíblia da tradução na linguagem de hoje, mas a sua Bíblia vai estar uma tradução mais diferente. Em algumas Bíblias eles se referem a esse tal de Moisés, ou seja, como nós nem sabemos quem é esse Moisés. Então começaram a oprimir Arão, aquele povo, falando: olha,
Moisés sumiu, não sabemos o que aconteceu com ele, então nós queremos outro Deus para nós adorar. Então Arão diz, tira os brincos, e difundiu, derreteu aqueles brincos e fez um bezerro de ouro, e aquele povo começou a adorar. E ainda diz que foi esse Deus que tirou eles do Egito. Olha a blasfêmia. Então, na minha conclusão, já me encaminho para o final, para dizer, se nós não conhecemos de fato quem é o nosso Deus, nós acabamos criando em Deus a nossa imagem e semelhança. Assim como aquele povo em Êxodo criou. Eles poderiam ter criado qualquer coisa, um sapo ou qualquer outro animal, mas eles preferiram criar um bezerro para ir adiante deles como se fosse um Deus, para ir defendendo eles sobre aquela região, sobre aquele templo que está descrito na Bíblia. Então, se nós não sabemos de fato quem é o nosso Deus, nós acabamos criando na nossa mente um Deus, uma invenção humana, e nós acabamos criando esse Deus, acabamos crendo nesse Deus, que não corresponde ao Deus da Bíblia. Aquele povo conhecia Deus através de Moisés, e mesmo assim fez um bezerro de ouro para eles adorarem, deixando de lado o Deus Altíssimo e verdadeiro. Se você não conhece o Deus da Bíblia, você automaticamente acaba criando na sua cabeça um Deus que não condiz com o Deus da Bíblia. Porque o Deus de muitos cristãos é uma idolatria. Idolatria não é só fixar uma imagem, esmoldar uma imagem e você fazer uma imagem e adorar. Não, idolatria também está na sua cabeça. Se você criar alguma coisa que não condiz no da Bíblia, você está também fazendo, digamos, uma idolatria. Se você não adorar esse Deus que está na Bíblia, você está, de fato, numa idolatria. Amém? Espero que você tenha compreendido, espero que você tenha entendido essa palavra. Nossa primeira aula inaugural. Tenho certeza que as outras vão ser bênçãos de Deus, que nós estamos nos adaptando também nesse novo formato, porque outrora nós só estávamos aplicando conteúdo via WhatsApp. Mas, como tem muitas pessoas no grupo que não são de Bagé, aí nós adaptamos esse outro módulo de também fazer as lives, para que as pessoas também possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Então, se você é de Bagé, te convido mais uma vez para que você possa se fazer presente. A princípio, a nossa próxima aula vai ser também no sábado, mas alguma mudança de horário nós vamos estar divulgando em alguma das plataformas. Entra lá, na luz das Escrituras, comenta, compartilha, divulga, dê o seu like, faça esse grupo crescer, para que esse grupo crescendo mais pessoas possam ser alcançadas. Esse é o nosso intuito maior, propagar a Boa Nova. Qual é a Boa Nova? A Palavra de Deus. Então aqui eu me despeço da minha oportunidade, vou encerrar a minha oportunidade com uma oração e já vou estar passando para o nosso amigo Elton Henrique, que vai estar aplicando o tema dele. Amém? Vamos fechar nossos olhos e orar a Deus? Senhor, meu Deus e eterno Pai, mais uma vez nós chegamos diante da Tua presença com total temor e tremor e reverência. Creio, Senhor Deus, que a Tua Palavra é soberana, cremos que a Tua Palavra é única, sabemos que a Tua Palavra é uma espada de dois gumes, que separa tudo que tem que separar. Sabemos que o Senhor é onipresente, onisciente, onipotente. Sabemos também que o Senhor é santo, santo e santo. Então nós estamos aqui em total reverência, Senhor, para Te adorar, para falar da Tua Palavra, para falar das Tuas Escrituras Sagradas, Senhor. Esse é o nosso intuito. Nosso intuito não é aparecer, o nosso intuito é que a Tua Palavra venha aparecer para que esse povo possa entender e compreender. E não cair mais nessas heresias, não cair mais nessas coisas que muitas pessoas têm colocado na internet. Esse falso evangelho, a qual o apóstolo Paulo deixa bem claro que muitos têm criado, muitos têm crido. Mas que nós possamos voltar os nossos olhos para as Escrituras Sagradas e tudo que fugir uma vírgula daqui, anatemizado seja, ou seja, amaldiçoado seja. Nós possamos ser crentes bereanos,
estudar a palavra, seja que for que esteja aqui ensinando, abra sua Bíblia em casa, acompanhe junto conosco a leitura bíblica, veja que tudo que nós estamos ensinando aqui, de fato, está na palavra de Deus. Então, seja que nem os crentes de Bereia, não importa quem esteja ensinando, não importa quem esteja ministrando, abra sua Bíblia e acompanhe, para que assim você não caia em heresia, para que assim você não possa estar crendo no escuro. Amém? Que Deus possa continuar com sua misericórdia, com sua graça sobre a minha e sobre a tua vida. É o que nós cremos, é o que nós acreditamos. Amém? Muito obrigado, graça e paz a todos. Não sei se vai querer pausar esse e iniciar outro. Para dividir ou não?